Eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada previdenciarista, atuo há um bom tempo nessa área e sempre trago assuntos da prática, né? Para você que está começando do zero, para você que está conhecendo ainda, são assuntos do dia a dia de escritório. E hoje eu venho falar do seguinte tema: os erros que devem ser evitados pelo advogado que usa o WhatsApp, a ferramenta WhatsApp, tanto como business, para poder tá se comunicando com seu cliente, com seu potencial cliente, aquele que procura você para poder saber a respeito do seu trabalho. Então, eu venho trazer essa prática para vocês, tá? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Sejam bem-vindos aí, então, e vamos lá para o que interessa. Então, é muito comum nós, advogados, recebermos, aquele que atua na área previdenciária ou na área administrativa previdenciária, receber um contato, primeiro contato através do WhatsApp. E algumas pessoas, achando que esse canal pode ser usado dessa forma, eles começam a fazer uma verdadeira consulta jurídica através desse meio de comunicação. E aqui começa o grande problema que o profissional enfrenta. Porque a gente fica na briga, né? Responde e o cliente te dá um troféu, um joinha, muito obrigada, doutora. Ou você não responde e perde o cliente ou perde o potencial cliente. Então essa é a grande dúvida e por essas dúvidas a gente acaba cometendo alguns erros. E eu listei esses erros aqui. No final vou estar falando uma dica muito bacana sobre prospecção. Eu fiz uma live sobre o código de ética, e a prospecção de clientes, que hoje a OAB permite a gente utilizar os meios de comunicação, as redes sociais, para a gente poder tá levando informação para esse cliente e, consequentemente, a gente acaba prospectando esse cliente, tá? E aí eu trouxe eu fiz algumas anotações aqui para a gente não tornar o papo cansativo, a conversa para ser produtiva, Então, os erros que devem ser evitados ao atender o cliente no WhatsApp. Geralmente o cliente manda mensagem assim: quem nunca ouviu isso? Doutora, eu posso tirar uma dúvida? É rapidinho. Se você já recebe isso aqui no WhatsApp, me fala aqui, me conta aqui a sua experiência assim que você puder. Quem nunca recebeu essa mensagem, E isso no primeiro momento a gente fica chateado. Por quê? Porque o advogado ele não tira dúvida. O que ele dá é uma informação. Aquele que faz atendimento, ainda que seja na prática previdenciária, a gente leva informação, e informação hoje é poder, informação traz resultados, informação dá direção. E aí, quando a pessoa fala para tirar uma dúvida, eu não sei vocês, mas eu me sinto menosprezada com relação a como profissional. Porque eu não estou aqui só para tirar uma dúvida, Nós estudamos muito para 5 anos para a gente fazer uma faculdade, mais a prova da ordem, mais alguns cursos que alguns buscam, os livros. Então a gente não tira dúvida, a gente presta uma consultoria, dá consulta jurídica, informações de relevância, Muitos colegas vêm em rede social para trazer esses conteúdos informativos, mas daí no WhatsApp a gente recebe essa situação. E alguns advogados, alguns profissionais não sabem como lidar com essa situação e acaba prestando uma consultoria jurídica, e o pior, de graça. Na ideia que só está tirando dúvidas, só está esclarecendo, acaba trabalhando de graça. E isso, com o tempo, com a experiência, porque quando a gente está começando, a gente quer cliente, a gente quer fazer, a gente quer atender. E não dá, às vezes, muito tempo para você pensar a respeito disso. Mas com o tempo, com o caminhar dos anos, você vai vendo que isso é um trabalho que você faz, e ele tem que ser valorizado, tá? Então, erros comuns. Vamos ao primeiro erro. Não deixar claro que o WhatsApp é apenas um canal de comunicação.
canal de comunicação entre você e o seu futuro cliente, possível cliente e até mesmo seu cliente. Então, a conversa ali é para ser clara, direta, tá? E aí, o cliente, essa forma de prospecção, um cliente indica o advogado para o outro, vem muitas pessoas no WhatsApp do advogado profissional para tirar essa famosa, não, é só uma duvidazinha. E aí, se você não deixar claro que esse canal é um canal de comunicação para você agendar, para você ver o horário que você pode atender, e até mesmo quando você vai atender esse primeiro contato com o cliente, perguntar qual é a expectativa dele, o que ele quer, né? E aí, quando ele vai responder isso, você vai ter que saber trabalhar com a sua resposta, evitando, até a colega comentou aqui, a gente não precisa ser grosseiro, não precisa ser mal educado, mas a gente precisa definir as coisas até em respeito a nós como profissionais. E aí, se a gente pega esse canal de comunicação e dá uma abertura, esse cliente vai mandar prontuário, laudo, foto, certidão e vai falar que é só uma duvidazinha. Eu já tive uma situação que nessa duvidazinha eu perguntei para a pessoa em que eu posso te ajudar. Ela falou assim, só uma duvidazinha, eu queria que você analisasse os meus laudos. Ela mandou um prontuário de 100 folhas para o meu WhatsApp. Mesmo eu ainda perguntando como eu poderia ajudá-la. E isso é muito comum. Então, a gente precisa às vezes deixar uma mensagem já clara de início no atendimento por WhatsApp, que ali é um canal de comunicação que não é um meio de analisar documentos, que esses documentos vão ser analisados mediante uma consulta. Ali é para você, advogado, você que está iniciando, começando a fazer esse atendimento, é você fazer uma triagem daquilo que você está atendendo e até mesmo se preparar para você que às vezes está ainda com receio de atendimento, com receio de trabalhar na área, para você fazer realmente uma triagem. E até mesmo saber se é para fazer uma consulta, para fazer um agendamento, para marcar um agendamento virtual, porque hoje é possível, né, a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, deixar claro para você. Você não precisa abrir o WhatsApp para o cliente enviar documentos, sendo que quando eu falo cliente, para esse possível cliente, que nem é cliente, então precisa deixar claro que ali você não vai fazer análise de nenhum tipo de documento. Então, quando ele fizer uma pergunta para você, eu trago uma dica para você. Devolva a pergunta que ele te fizer com outra pergunta. Quando ele fizer a pergunta para você, doutor, me indicaram você, me indicaram o seu escritório, o seu trabalho, e eu queria só tirar uma duvidazinha. A senhora me responde? O senhor me responde? Aí você devolve a pergunta. Do que se trata? O que você precisa? Qual o seu nome? Que às vezes nem o nome a pessoa se dá o trabalho de enviar, né? E aí você pergunta para ela, qual o seu nome? Comece a devolver isso para você já deixar claro que há um limite ali, que é um canal de comunicação, que você não vai tirar essa duvidazinha, porque o que você faz é uma consulta jurídica, mas você não precisa ser tão direto. Não é verdade, Renata? Renata tá falando, provavelmente você já passou por essa experiência, né? Segundo erro muito comum, não estabelecer horário e dia de atendimento. Quem nunca recebeu um WhatsApp do cliente no domingo, lá em pleno tarde de domingo, ou à noite, às 8 horas da noite, porque ele sabe que na segunda-feira começa a semana, e ele às vezes, eu já tive cliente, não doutor, eu mandei 8 horas para eu não esquecer na segunda. Como assim? Se você mandou 8 horas, com certeza do seu interesse, você não vai esquecer na segunda, mas ele manda. E aqui eu falo por experiência própria, a gente precisa vencer a nossa curiosidade com relação a esse WhatsApp, com relação a essa mensagem.
Por quê? Em algumas situações eu falo, dá até uma agonia de vontade de abrir, exatamente, e para poder ler. Só que aí, aqui você pode cometer alguns erros. Então, se você não estabeleceu o horário de atendimento por WhatsApp, nem dia, esse cliente mandou a mensagem para você 8 horas da noite, em pleno domingo. Então, o que você vai fazer? Você pode, vamos escolher, né? Vou jogar aqui. Abre a mensagem e não responde. Abre a mensagem e responde. E abre e esquece. 3 situações. Se tiver mais aqui, comenta aqui comigo. Então, abre a mensagem e não responde. Aquele cliente, se você deixar, geralmente a gente deixa em aberto que nós visualizamos e abrimos a mensagem. Se você não responde, aquele cliente pode se sentir desprestigiado. Que você abriu a mensagem dele e não respondeu. Pode criar um mau hábito nesse cliente, né? Essa mania de imediato, o advogado a pessoa tem que responder imediatamente, né? Abre e responde. Aí você tá perdido, porque aí todo final de semana, 10 horas da noite, qualquer horário, qualquer dia, não importa, feriado, ele vai passar a mandar a mensagem para você. E aí, se você abre e esquece, é pior ainda, porque aquilo ali vai se perder no meio das suas mensagens, vai criar uma situação para você e o cliente ainda vai ficar chateado com você porque você não agiu com profissionalismo, não respondeu, menosprezou. Então, melhor, que já estão até me respondendo aqui, só abrir e ler na segunda. Não é verdade? É a melhor coisa. E eu falo isso até pra mim mesma, tá? Eu preciso me educar, porque a curiosidade da gente ter o celular na mão e clicar lá pra ler é muito grande. E é comum, gente, esquecer, né? Então, para evitar esse tipo de problema, segunda-feira você abre, tá? Você abre, responde, e aí, por quê? Se o cliente vê que você visualizou e não respondeu, ele vai ficar muito chateado com você. Ele não vai ter a misericórdia, a compreensão de que você também pode esquecer, da mesma forma que ele mandou para você, para ele não esquecer. Então, melhor, não abra em horários que não são comerciais, deixe para abrir num horário que você defina para responder seus clientes, tá? É a melhor coisa que você faz. E lembre-se da regra geral. Se visualizar, responda. Por isso, visualize apenas quando pode responder e no seu horário de trabalho. Anota aí, tá? E a gente vai treinando também, nos regrando com relação a isso, né? Nos treinando com relação a isso. Terceiro erro, não separa potenciais clientes de curiosos, né? De só curiosos. Alguns advogados eu vejo que deixam um link de WhatsApp na sua rede social, né, no Instagram, né? E aí algumas pessoas clicam lá para tirar as famosas dúvidas. E aí o advogado vai ter que ter a expertise de saber que aquilo ali é uma curiosidade ou um potencial cliente. Né? E aí às vezes a gente fica tão irritado com várias situações que até o potencial cliente acaba sendo esquecido. Então é muito comum, tá? E o cliente começar também a usar esse contato para consulta. Isso não pode, não é permitido. O próprio Código de Ética do OAB, ele fala que não pode responder dúvidas com habitualidade. Então, o que significa isso? Você pode até responder, se você quiser, de vez em quando, né? E aquele lugar é específico para determinada comunicação. Não é uma consulta online que você disponibilizou. Então, é interessante você ter isso. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo aí. Então, separe os seus potenciais clientes somente e dos curiosos, tá? E é uma dica que eu dou: faça perguntas pertinentes para esse cliente, tá? Para você já definir, usa lá aquela dica que eu falei. E se você perceber
que esse cliente quer só tomar seu tempo, e são poucos, né, que fazem isso, já fala que você cobra uma consulta para as dúvidas, para a consultoria jurídica que ele quer. Que aí você já espana esses curiosos e você poupa trabalho e aborrecimento, tá? Porque a sua hora é trabalho que você às vezes deixa de peticionar, às vezes deixa de fazer um requerimento e às vezes deixa de atender realmente o potencial cliente. Quarto erro: usar áudio para todos os atendimentos. Nós advogados, pessoas que trabalham com a parte previdenciária, a nossa vida é bem corrida. Eu não sei a sua, mas a minha é um pouquinho. E às vezes o áudio é algo muito simples, muito fácil, né? E aí eu tive algumas experiências. Por quê? Eu até peço desculpa, às vezes eu pego o telefone, o celular e falo, ó, desculpa eu estar enviando áudio, mas é por ser mais simples, em que posso te ajudar? Ponto. Comunicação ágil e rápida. Só que aí a pessoa que está do outro lado, ela ainda não está... a gente precisa treinar o nosso potencial cliente, o nosso cliente, para saber a forma que a gente trabalha. Isso é normal, tá? Educar, vamos falar assim, educar as pessoas. A gente é educado, a gente precisa ser educado em algumas situações e o cliente também. Isso é normal. E aí, eu às vezes faço isso e, para minha surpresa, o cliente devolve a pergunta com um áudio de 5 minutos. E não só um, vários. Se você somar ali, dá meia hora de áudio. E aí é um problema. Por quê? Porque ele entendeu que se você pode mandar áudio, ele também pode mandar áudio. Por isso que eu falo que não use para todos os atendimentos e principalmente nesse primeiro contato. Eu tenho uma dica para você. Faça esse primeiro filtro do seu potencial cliente, de um curioso, com perguntas pertinentes daquilo que ele quer, tá? Se for situação, eu tenho um processo, eu queria que você olhasse, já corre, porque provavelmente ele já tem um colega trabalhando e a gente precisa ser ético no nosso trabalho e não ficar fazendo consulta em trabalhos dos nossos colegas. Eu já defino de cara, assim. Eu tenho um processo, você tem advogado, entre em contato com o seu advogado. Aí até a pessoa uma vez respondeu assim para mim, mas eu não consigo entrar em contato com o meu advogado. Eu falei, mas você está fazendo contato comigo. Como é que comigo você consegue? Então, se eu tenho disponibilidade, seu advogado, se fechou o contrato de procuração com você, ele tem que te atender, né? E aí, de forma gentil, eu explico muito, não atendo clientes que já têm advogados. Eu não faço isso com meus colegas e é a dica de ouro também para você, não faça isso, porque é muito ruim. O dia que fizer com você, você vai ficar chateado. Então, tenha essa prática. Respeite o trabalho do outro colega. A gente não sabe como é que foi aquilo ali, como que foi aquela contratação, tá? E aí, é muito comum o cliente mandar esses áudios. Então, se você, primeiro atendimento, já mandou áudio, se prepara. Se prepara que ele vai responder com 10 áudios para você. E aí você vai ficar ruim para você falar assim, não, mas são muitos áudios, eu não posso ouvi-los. Então, dica prática, faça perguntas escritas, tá? Escrita direitinho, para você não ter aborrecimento, tá? E aí, uma observação para quem trabalha com previdência. Nós lidamos com pessoas idosas, com pessoas com problemas de saúde, com pessoas que são analfabetas. E aí, alguns clientes, eles falam por áudio porque eles não sabem realmente escrever. Então, seja sensível nisso, com relação ao seu cliente. Saiba isso, tá? Eu tenho clientes nessa situação. Outros têm problema de audição, então não adianta você mandar áudio, a não ser que você grite no áudio, tá? E aí, gente, às vezes a melhor situação é o bom e velho telefone,
que aí esclarece dúvidas, não vai ter problema de pontuação, de entonação, nem nenhum problema com relação a entendimentos, que às vezes uma coisa que a gente escreve soa de outra forma para outra que está lendo. E agenda uma consulta, marca uma consulta presencial, que aí você vai conseguir fugir desse emaranhado de problemas de ter que ficar ouvindo 5, 6, 7, 10 áudios. Eu já sou treinada em colocar na velocidade 2 lá e vamos que vamos, tá? Quinto erro, responder mensagem em qualquer horário, o dia todo. Eu falo para vocês, a gente que começa a trabalhar no escritório, a gente, às vezes trabalha 8, 10, quem é autônomo, né? Não tem horário para começar, né? É a hora que dá, é a hora que termina. E aí, esse aparelho, esse abençoado aparelho de celular que surgiu para nos ajudar, às vezes nos atrapalha. Por quê? Você pega o seu celular para responder o WhatsApp dos seus clientes, potenciais clientes, de quem for. E dali você já corre o dedo, já vai no Instagram, e dali você já vai no Facebook, e dali você já tá lendo um jornal. Aí quando você viu, você abriu a mensagem do seu cliente, não leu, abriu e não respondeu, esqueceu, fechou, aí já tá distraído com outra coisa, um atendimento presencial, uma petição, é uma coisa louca. Então, se você pegou o seu celular para olhar o WhatsApp, faça somente isso. E separe uma parte da manhã e uma parte da tarde, ou finalzinho da tarde, para você fazer isso. Siga essa dica. O horário, a hora daquele que faz petição, requerimento administrativo é muito precioso. A nossa produtividade é o quê? O que é produtividade pra gente? Se você atende cliente, cobra todas as suas consultas, parabéns para você. Isso é produtividade, você está fazendo consulta e cobrando. Agora, se você não faz isso, a sua produtividade é fazer petição e requerimentos administrativos. Então, se o seu dia foi produtivo, se você fez atendimentos para clientes, fechou contratos, tá? E petição e requerimento. Isso é produtividade. E hoje a gente inclui, né? Produz conteúdo informativo, uma série de situações. Mas eu tô falando da atividade propriamente dita, daquilo que a gente faz no dia a dia. Tá? Seja você que trabalha como advogado, seja você que faz requerimento administrativo junto ao INSS. Então, se a gente não tiver esse cuidado de pegar o celular e definir para nós o que a gente precisa fazer, aquele celular vai tomar 2, 3, 4 horas, a gente não vai responder cliente, a gente não vai fazer nada e o nosso dia não foi produtivo. Então, separe isso na sua vida, esse tempo para você. E se você puder delegar isso, que sonho de consumo muito bom, você pode delegar para alguém, um estagiário, uma secretária, alguém que trabalha com você para fazer isso, para responder isso. Isso é uma parte muito preciosa do atendimento. Por quê? Porque é o contato direto com o seu cliente, é o contato direto com aquele que vai fechar contrato com você, né? Que vai fazer o negócio com você. Então precisa ter uma pessoa educada, uma pessoa que saiba, seja sensível por tudo isso que a gente está falando. Então o ideal é delegar. Delegar porque a pessoa vai parar para fazer aquilo ali para você. Agora, se você não pode delegar, ainda não pode, separe esse tempo, tá? E aí, eu vou falar uma dica de ouro para vocês. A gente falou muito na última live sobre prospecção. Você que ainda não entrou aqui, que ficou aqui, espera um pouquinho que eu vou falar essa dica para você, que vai ajudar muito a sua vida. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vai te ajudar tanto em manter seu cliente antigo, trazer clientes novos, tá? Trazer essa gama de clientes novos e levar conteúdo informativo para educar a sua audiência, educar o seu cliente, educar os seus potenciais clientes, que é a lista de transmissão de conteúdos que o WhatsApp permite. Me diz aqui se você já usa,
se você tem curiosidade, se você não sabe o que é, eu vou falar aqui o que é. Se você tiver dúvidas, pode pôr suas perguntas aqui ou pode mandar no direct para mim. Amanhã eu vou estar aqui fazendo a live também sobre perguntas e respostas. Toda quinta-feira eu tenho feito essa live que tem sido muito produtiva para as pessoas que me seguem, para os advogados que estão iniciando, para os bacharéis em direito que têm iniciado a sua carreira. Tem sido muito interessante. E a lista de transmissão, ela é uma ferramenta que o WhatsApp permite. E eu não estou falando o que não é a lista. Não é grupo. Não é grupo, não é você criar um grupo para poder mandar mensagem para grupos determinados, não é, tá? Grandes nomes, grandes advogados usam a lista de transmissão de conteúdos para poder prospectar clientes. Por quê? Porque é uma ferramenta nova em termos tecnológicos, assim, para quem não tá tão acostumado como eu, mas permite com que você mantenha esse contato com o seu cliente. É muito comum a gente trabalhar para o cliente, conseguir o benefício e esse cliente morre no sentido, é esquecido, tanto dentro do escritório, porque vai para um arquivo, vai para uma nuvem a documentação e você não tem mais aquele contato com aquele cliente. E essa ferramenta, ele possibilita você trazer esse cliente para perto de você, manter esse contato. E eu não estou falando de network, é realmente você levar conteúdo informativo para dos seus clientes, tanto os antigos quanto os novos, aqueles que você quer alcançar, tá? E aí, o que essa lista de transmissão permite, tá? A lista é um recurso que facilita o compartilhamento, seja de mensagem, de vídeo, de foto, e ele permite para que você mande para no mínimo 2, no máximo 256 contatos. Olha que bacana. O grupo, né? O grupo que a gente tem, ele permite que a gente mande para 5 pessoas. É um drama, né? A gente vai lá, seleciona, vai marcando 5 e 5 em 5. Passou disso, não dá. Às vezes acho que até aumentou esse número. A lista de transmissão não permite que você mande para 256 pessoas. E o que acontece? Essa é a lista de transmissão do WhatsApp, que você pode usar para enviar conteúdos. Que conteúdos são esses que você está falando, doutora? Conteúdos informativos. Lembra que o Código de Ética falou que pode o advogado enviar conteúdos informativos? E não é mala direta, tá? Por quê? Porque você precisa pedir para autorização para esse cliente. Geralmente o cliente já é seu. Se você pegar sua lista ali no WhatsApp, você vai ver, o cliente já tem até, inclusive, ele tem que ter o seu número, o número do advogado gravado ou do profissional gravado no celular dele. E quantos clientes não tem? E quantos clientes confiam no seu trabalho, que é seu cliente, você já atendeu, ele te conhece. Então, quando você manda uma mensagem, no mundo que a gente está vivendo com informações falsas, informações verdadeiras, quando vem de um advogado ou de um profissional que ele conhece, ele se sente muito seguro. E aí você não vai ter preocupação. Então, o que é essa lista, né? Essa lista de transmissão? Tem no WhatsApp, tá? Tanto para o business como para o WhatsApp normal, comum, você faz essa lista de transmissão e envia o conteúdo. Tem toda uma situação que precisa ser vista, né? E para você, exatamente, a colega está falando aqui, para estreitar, manter relacionamento, manter o contato com esse cliente, tá? Por quê? Porque esse cliente que você aposentou, ele pode vir ter problemas futuros, seja em qual área for. E você tendo esse contato com ele através dessa lista de transmissão, ele vai estar sempre lembrando de você, tá? Lembrando do doutor fulano, da doutora fulana, do profissional tal, ele vai estar sempre com você em mente.
Então, o problema que ele tiver é de você que ele vai querer entrar em contato, porque ele já te conhece, ele tem essa confiança em você, tá? Então, vamos lá. Não é grupo de WhatsApp, tá? Pode ser no mínimo 2 até 256 pessoas. É para vídeos curtinhos, viu, gente? Não é para fazer 20 minutos de uma aula e mandar, não, porque aí você vai estar perturbando o seu cliente. Ó, a gente tá falando tanto do contrário. Você pode usar essa ferramenta de 1 minutinho. Exemplos assim, exemplos claros, revisão da vida toda. Quantos clientes ainda têm dúvidas? Aí estão lá no Google. E aí você tem esse contato desse cliente, você já tem a autorização desse cliente. E aí você pode mandar uma mensagem de conteúdo informativo para esse cliente. Tá? E se ele passar por essa situação, ele vai indicar você, ele vai procurar você e melhor, ele vai indicar você para outra pessoa, porque ele vai replicar esse vídeo, esse conteúdo de relevância que você mandou, tá? E depois eu tenho até uma observação aqui com relação ao uso indevido, para caso você tenha essa preocupação, que isso aí já foi previsto também, tá? Então, você pode, olha a dica, anota aí, e fazer um vídeo de conteúdo 1 minutinho, ou então escrito para o seu cliente, para sua lista de clientes, ou para sua lista de novos clientes, desde que esses novos te autorizam. Ele tem que estar o teu nome gravado lá. Você pode fazer isso de forma semanal, tá? Mas por favor, no horário comercial, não vá mandar final de semana, não faça com o seu cliente aquilo que você não quer que ele faça com você. Então, no horário comercial, no horário tranquilo, né? Finalzinho do dia, manda, ou então de manhã, uma vez por semana. No meio da semana é mais estratégico, você tem a sua estratégia e faça isso para que você possa prospectar clientes. Então nós estamos falando do WhatsApp, falei dos erros e aqui eu estou trazendo a dica de ouro dessa live para você, que acontece toda quarta-feira, tá? 18h30, 19 horas, se muda um pouquinho o horário eu aviso antes para você se organizar, tá bom? Me fizeram até uma pergunta quando eu estava fazendo esse conteúdo e a pessoa assim, perguntou assim para mim: como eu abordar o cliente em relação ao sim, né, que ele precisa autorizar para a lista de transmissão? Eu mando mensagem para todos, pergunto se querem receber conteúdo informativo? E aí a minha dica: não faça isso. Tá? Você já tem a lista de clientes, os seus clientes, então você já sabe quem são próximos. Agora, as pessoas não procuram você para tirar dúvida, para fazer uma pergunta, uma consulta? Pergunte para ela no final do atendimento se ela permite você mandar conteúdos de relevância, informações importantes para ela uma vez por semana. Ela vai te autorizar, lógico, porque hoje as pessoas estão sedentas e você tem ali uma pessoa incluída na sua lista de transmissão, tá? Vamos lá, então eu já falei o que é a lista de transmissão, falei o que vocês podem fazer e aí o que é preciso, né? Então vamos para fechar aqui. O que é preciso para ter essa lista? Um celular, né? Um celular aí já que tem acesso a Google, a Apple, dá tranquilo. O WhatsApp, tá? Para você fazer essa listinha. Existe o limite que eu falei, é 256 pessoas. Você pode ter mais de uma lista, não tem problema, tá? Eu vi colegas aí que falando que tem lista de 30 mil pessoas, aí tem 500 mil listas aí, tá bom? E a gente aqui marcando ponto, tá? A diferença da lista de transmissão para grupos, eu falei com relação à quantidade, e a pessoa recebe a mensagem de forma privada, só ela recebe, entendeu? É contato direto com a pessoa. Olha que bacana, tá? Então, muito bom essa ferramenta, muito boa essa ferramenta para você aí que tá pensando em prospectar e não errar em usar o WhatsApp, usar a seu favor, tá?
E aí o que eu queria falar com relação a usar de forma indevida, tá? No caso da opção encaminhar, o usuário tem a limitação de envio para 5 pessoas, quando é grupo de WhatsApp, né? Que não é grupo de WhatsApp que eu tô falando de lista de transmissão, tá? E o recurso da lista de transmissão, ela informa os destinatários quando um conteúdo foi compartilhado a partir daquele método. Então, representa um esforço do próprio WhatsApp para impedir notícias falsas. Então, dá essa filtrada, né, gente? Para realmente usar para o bem, né? Vamos usar a coisa para o bem, tá? Então, isso que eu queria falar para vocês, a dica de ouro, tá? E dicas valiosas aí para encerrar o assunto. Caso você tenha alguma dúvida, queira que eu fale mais, mande aqui ou mande no direct. Eu falei que amanhã eu tô fazendo uma live de perguntas e respostas, então eu sempre abro caixinha. Se você tiver vontade, põe lá sua pergunta com relação à prática previdenciária, que eu vou tá disponível para responder para vocês. Maior prazer, quarta e quinta, mesmo no recesso, né? Porque eu tô no desafio aqui 30 todo dia, lembra? E aí eu tenho eu abri esse canal com vocês, tá? Então, dica valiosa para fechar a live: tem um contato exclusivo para o seu atendimento ou escritório, né? Se você é advogado sozinho, autônomo, um atendimento no celular só para aquilo ali, ou escritório só para aquilo ali. Não use o seu número pessoal, é muito complicado, mistura muita história, é família, é filho, é cliente, é possibilidade de cliente. Então é interessante isso. Definam um horário de atendimento, de responder esse WhatsApp, tá? Já vou falar do curso, calma aí, segura aí só um minutinho. Demonstre profissionalismo, tá? Com seu contato via WhatsApp. Não seja, entenda que aquilo ali é um canal de comunicação. Então, se você delimitar isso, o seu cliente ele vai ser educado para isso. Isso demonstra profissionalismo. Não esqueça, a gente lida com pessoas simples, a gente lida com médicos, com engenheiros, mas a gente também lida com pessoas simples. Bia, o que acontece? É preciso ter um telefone pessoal, assim, que não misture com o telefone de atendimento do escritório, tá? É a dica que eu tenho, a maioria das pessoas fazem isso. Quem utiliza o WhatsApp Business, então, mesma coisa, é preciso ter, né? Acaba sendo muito complicado. Defina um horário de atendimento, conforme eu falei, para você não se perder dentro do seu celular. Passa seu dia, quando vê seu dia foi consumido. Então use o tempo a seu favor, viu, Brito? Use o tempo a seu favor. Muito obrigada aí pelo retorno. Garanta um atendimento ágil, direto, mas paciente, educado, atencioso. Se interesse pelo cliente. Não seja você falando mais que o seu cliente. Deixa ele falar. Ele vai desenrolar o rolo ali e você vai saber se é cliente, se é potencial cliente ou se é só curioso, só esperto, né? Que a gente também tem. Então, faça isso. Fale a linguagem dele, seja simples na linguagem. Você vai poupar seu tempo de dar maiores explicações, vai trazer proximidade com o seu cliente, personalizar o seu atendimento, tornar mais pessoal, mesmo sendo um contato com o WhatsApp, por celular, mas algo pessoal, humanizado, que é o que a gente tanto fala, tá? É isso que eu tinha para falar com vocês. O nosso curso tá para ser lançado aqui finalzinho de janeiro, início de fevereiro. A gente tá com novas turmas. A gente vai estar trazendo as informações aqui para vocês na medida que vai fazendo live. Amanhã eu estou aqui com perguntas e respostas, então se sinta à vontade em perguntar, em tirar suas dúvidas. Eu vou ter o maior carinho de falar com vocês, tá? É um prazer muito grande ter vocês até agora comigo. E fiquem com Deus. Um grande abraço aí, um finalzinho de noite aí abençoado. E voltamos, né?
o recesso já foi, vamos trabalhar, porque tem muita gente precisando do nosso trabalho, tem muita gente precisando da nossa experiência, da nossa expertise. E aprenda a prática previdenciária, começando do absoluto zero. Mesmo você que está com sem nada, você vai aprender e vai aprender a trabalhar numa das melhores áreas do direito. Um grande abraço para vocês.